Muita gente já ouviu falar do lúpus, uma doença autoimune que pode acometer tanto a pele quanto alguns órgãos, e ela pode aparecer em qualquer fase da vida. Você sabe quais são os sintomas, as causas, como tratar essa doença? É isso que a gente vai descobrir agora. Tudo começou aos 16 anos, quando Ana sentiu muitas dores nas articulações após a menstruação. Outros sinais apareceram, como queda de cabelo e perda de peso. Logo que veio a menstruação, eu comecei a sentir muitas dores migratórias, passavam de um joelho para o outro, de um cotovelo para o outro, meu cabelo caía, eu fiquei muito magrinha. E aí eu procurei um clínico geral, e o clínico geral disse que eu tinha febre reumática. E a partir daquele dia eu tomei 64 injeções de bezetacil para a febre reumática. Só que ao invés de melhorar, cada vez eu ia definhando mais, ficando mais magra, até que a minha tia resolveu me levar num reumatologista. Eu achei aquilo horrível. Eu ia no mesmo médico que a minha avó, no reumatologista, né? E eu fui, ele olhou para mim basicamente já disse logo, olha, eu vou fazer exames, mas você está com todas as características de quem tem lúpus. Lúpus é uma doença autoimune de caráter crônico. Normalmente o paciente tem períodos de melhora e períodos de piora. E o que é ser autoimune? Autoimune é quando existe uma desregulação do sistema imunológico. O paciente passa a apresentar anticorpos contra algumas partes do corpo e pode atingir qualquer órgão. Mas é muito comum atingir pele e articulações, mas pode atingir também coração, pulmão, rim, dentre outros órgãos. Outros sintomas são característicos dessa doença crônica. Para você dizer que tem lúpus, tem que ter vários sintomas, além de alguns exames laboratoriais alterados. Quais são os principais sintomas? Dor articular, principalmente, muita fadiga, o paciente tem aquela moleza, fica meio como se estivesse sem coragem. O paciente pode ter lesão cutânea, né? Tem aquele rash malar, né? Que é bem comum nos pacientes. Queda de cabelo, o paciente pode ter dor no peito, pode ter febre, pode ter fraqueza muscular, pode ter manifestação também de dor torácica por conta de problema na pleura, por exemplo. Existem também as manifestações neurológicas, né? O paciente pode ter convulsão, o paciente pode ter dor de cabeça, pode ter ainda alguma manifestação do sistema nervoso periférico, com fraqueza na perna, dormências. Então, são vários sintomas e sinais que o paciente pode apresentar. Assim como aconteceu com Ana, a doença acomete principalmente as mulheres logo após a menstruação e antes da menopausa. O lúpus é uma doença predominantemente do sexo feminino. A cada 10 pessoas acometidas, 9 vão ser mulheres e apenas 1 vai ser homem. Ana iniciou um tratamento com medicamentos e alguns hábitos normais para a sua idade tiveram que ser esquecidos por conta do lúpus. Eu não podia ir à praia e ficar no sol, como era da minha idade, das pessoas pegarem aquele sol. Tive que trancar 3 faculdades, porque eu, como sempre tive que trabalhar, eu não aguentava o rojão de trabalho e faculdade, porque era bem pesado, tinha as medicações, eu não podia farrear tanto, porque eu sentia mais as consequências no outro dia do que as outras pessoas que não tinham doença. Eu tinha que tomar remédio todo dia, e aquilo já me tornava diferente das outras pessoas. Querendo ou não, quando você é adolescente, você quer ser igual a todo mundo, né? Essa doença não é contagiosa, não é transmissível, você não vai pegar se tiver contato com uma pessoa com lúpus. Então é uma doença que, apesar de ser crônica e não ter cura, tem tratamento, né? Mas é uma doença que realmente causa muita incapacidade física por conta da fadiga, da dor e das lesões cutâneas também, que são estigmatizantes. Após a descoberta da doença, Ana resolveu criar um perfil nas redes sociais para compartilhar suas experiências com lúpus. No fim, acabou ajudando a outras pessoas. A gente, quando conta a história da gente, recebe muitas histórias parecidas ou pessoas que não associavam aquela história ao lúpus. Eu sempre tive isso, mas nunca imaginei que era da doença, nunca conversei com o meu médico sobre isso. Então, assim, o que eu tento fazer mais nas redes sociais é a conscientização. Tanto a conscientização do tratamento, que ele deve ser seguido, né? Como a conscientização da pessoa se cuidar, não pegar sol, se alimentar direito, evitar fritura, evitar sal. Um dos seus maiores desejos é engravidar, mas por conta da doença ela vem adiando esse plano. Muitas mulheres que têm lúpus acabam acreditando que não podem ter filhos. Muitos acham que a paciente que tem lúpus não pode engravidar. A gente tenta combinar com a paciente o melhor período para ela engravidar. Se ela tiver com a doença ativa,
o ideal é que não engravide. Por quê? Porque vai ser uma gravidez de risco, com risco para a mãe e para o bebê. Então, o ideal é que a paciente esteja com a doença em remissão, ou seja, a doença esteja dormindo. Qualquer sintoma, o ideal é buscar ajuda médica para realizar o diagnóstico correto com o devido tratamento. Assim, se você tá com suspeita de lúpus ou acha que pode vir a ter um parente na família, eu acredito que você deve procurar um bom reumatologista, né? E fazer os exames para tirar essa dúvida, porque tem tratamento. A pessoa pode levar uma vida o mais perto do normal possível, claro, tomando os remédios. Mas ela pode sim fazer seu exercício, pode passear, pode engravidar, claro que no tempo certo, mas ainda tem esse mito, né, esse preconceito que a gente tem que quebrar, tem que desmistificar a doença.